Olá, você acompanha agora mais um NBR Entrevista. No ano em que se completa o centenário do indigenismo no Brasil, a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, vai passar por uma modernização e reestruturação há muito reivindicada pelas lideranças indígenas. Sobre esse assunto, vamos conversar com Márcio Meira, presidente da FUNAI. Obrigada pela sua presença, presidente. O presidente Lula assinou esse decreto, que prevê essa reestruturação do órgão agora em dezembro. Por que é necessária essa reestruturação? Bom, a FUNAI é uma instituição que foi criada em 1967, e, portanto, desde então, ela sofreu uma série de mudanças e, sobretudo, nos últimos 25 anos, ela foi bastante prejudicada, porque durante muitos anos não se fez concurso público, a estrutura da instituição ficou muito, diminuída, sucateada, às vezes até a estrutura física. Os índios sempre estão há muito vem reclamando. O fortalecimento o fortalecimento, exatamente. Então, a reivindicação histórica já de que a FUNAI precisa ser fortalecida, precisa ser reestruturada, modernizada, para que ela possa chegar mais perto, inclusive com novos funcionários, porque a FUNAI perdeu muitos funcionários durante muitos anos, foram se aposentando e não houve uma reposição com o concurso público como deveria ser. Então, faltam técnicos para demarcação de terras, para fazer falta técnicos esse trabalho? Para praticamente todas as áreas. Todas as áreas ficaram reduzidas. Por exemplo, há 20 anos atrás, a FUNAI tinha aproximadamente 5 mil funcionários. E hoje a FUNAI tem 2 mil e poucos funcionários. E a população indígena cresceu, as terras indígenas cresceram nesse período, nesses últimos 20 anos. São os avanços que houve, inclusive, muito importantes na política indigenista do Brasil. Então agora a FUNAI precisa crescer para poder dar conta da sua missão institucional. E quais são as principais mudanças que esse decreto prevê? Olha, a principal mudança eu diria que é decorrente ainda de uma medida provisória que o presidente Lula publicou em 2008, que criou 3.100 vagas novas para concurso na FUNAI e o decreto agora cria a estrutura para que a gente possa receber esses novos servidores. E o concurso público está sendo realizado nesse momento já para as primeiras vagas, ou seja, a gente recupera a força de trabalho institucional da FUNAI, que ficou prejudicada durante muitos anos. Um segundo aspecto é que também essa medida provisória criou o cargo de indigenista. E isso é muito importante também, porque amplia o leque de profissionais que podem vir trabalhar na FUNAI, não só o antropólogo ou os tradicionais profissionais que trabalham na FUNAI, mas também outros profissionais que podem contribuir também, como, por exemplo, os biólogos, os economistas e outros profissionais. E também novo desenho institucional, de como a FUNAI pode se estabelecer no território, atendendo a todas as comunidades indígenas do Brasil, de uma forma mais eficaz e eficiente. As administrações existentes hoje serão substituídas por coordenações regionais? O novo decreto, ele substitui todas os antigos postos indígenas que existiam, eles foram substituídos por coordenações técnicas locais. São 297 novas coordenações técnicas locais criadas pelo decreto. Cada coordenação técnica local deverá constituir uma equipe de técnicos para trabalhar numa determinada área, numa determinada terra indígena ou mais de uma terra indígena, em todo o território nacional. E essas coordenações técnicas locais vão estar situadas e vinculadas numa jurisdição de uma região administrativa que vai ter uma coordenação regional. E essas coordenações regionais são 36 ao todo, que cobrem todo o território nacional. Elas estão vinculadas à sede em Brasília, que também ganhou uma estrutura renovada. Todas as estruturas foram renovadas e ampliadas. Vai ter uma estrutura mais forte, mais próxima das terras indígenas, exatamente. Então, a estrutura toda foi ampliada. Nós ganhamos 85 cargos novos, que foram criados por lei no Congresso, ano passado. Então, esses 85 cargos novos vieram para a FUNAI, se somam aos cargos anteriores, e agora nós fizemos uma estrutura, então, como eu disse, é uma estrutura que chega mais perto das aldeias, e, ao mesmo tempo, as regionais têm uma maior eficácia do ponto de vista da gestão também, porque isso é um dado importante. Nós reduzimos o número de unidades gestoras, havia mais de 60 unidades gestoras na FUNAI. E isso era ruim, porque diminuía a eficácia e a eficiência da gestão do recurso público. E, inclusive, havia uma recomendação do Tribunal de Contas da União nesse sentido, de que nós fizéssemos uma medida, tomássemos medidas de
eficácia e controle administrativo. O que isso vai mudar na vida do índio? O que vai mudar é que nós vamos ter uma maior presença da FUNAI institucionalmente perto das suas terras indígenas através dessas coordenações técnicas locais. E essas coordenações técnicas locais elas têm que mudar o seu perfil de atuação, ou seja, uma atuação técnica, uma atuação em que discute com os povos indígenas a política a ser desenvolvida lá, com um dado muito importante, que é um avanço muito importante que esse decreto trouxe. Ele internalizou um aspecto importante da política indigenista que a Constituição brasileira definiu em 88, e inclusive que a Convenção 69 da OIT também definiu, que é a participação direta dos indígenas nas decisões da FUNAI. Cada regional da FUNAI, das 36 que foram criadas pelo decreto, cada regional também terá, e isso também está definido no decreto, que criar um comitê regional que terá a participação direta das comunidades indígenas na decisão sobre a política a ser desenvolvida naquela região, ou seja, um protagonismo direto dos índios nessa definição, ou seja, inclusive no orçamento. Né? Mas o orçamento, é importante que se diga isso também, o orçamento da FUNAI não foi cortado, pelo contrário, o orçamento desse ano é maior do que o do ano passado, que foi aprovado. Só que agora vai ter esse formato. Só que tem esse formato agora digamos assim, de maior transparência e participação dos indígenas na discussão, definição da aplicação do orçamento na sua região. Gestão de orçamento participativo. Exatamente, né? Uma forma de orçamento participativo. Agora, o decreto trata também dos povos isolados. Como é que vai ser esse atendimento aos povos isolados? Ainda existem muitos? Existem. A gente definiu aí nessa nova estrutura uma coordenação geral de índios isolados e de recente contato. A gente, inclusive, ampliou essa figura do índio de recente contato, que é um povo indígena já contactado, mas que tem uma relação de dependência com a sociedade ocidental ainda muito pequena. Né? Então, é uma política voltada para os índios isolados, aqueles que não têm contato, e esses que têm recente contato. E nesse novo decreto foi criado mais 6 frentes de proteção etnoambiental para índios isolados e de recente contato. Ou seja, agora somos 12. Uhum. E quantos grupos são isolados? Olha, tem 68 registros, referências na FUNAI e cerca de 25 a 30 que são confirmados. A FUNAI já tinha uma política desenvolvida de Estado sobre a proteção desses povos indígenas isolados. Ela, inclusive, é uma política de referência internacional. As Nações Unidas, inclusive, vai realizar um encontro no Brasil esse ano para discutir esse tema, exatamente que o Brasil é uma referência nesse tema. Só qual era o problema? O problema é que nós tínhamos uma estrutura pequena para atender essa política. Eram 5 frentes quando eu cheguei na FUNAI em 2007. Nós ampliamos mais uma em 2008 e agora nós estamos criando mais 6, ou seja, são 12 frentes de proteção etnoambiental agora funcionando, além das 6 que já existiam. Então, isso é uma ampliação importante, porque esses povos precisam ter um tipo de tratamento diferenciado pelas características deles. Bom, o senhor falou aí de alguns avanços na política, né, no caso dos índios serem mais ouvidos, né? Só para finalizar, gostaria que você fizesse um balanço da política indigenista nesses últimos anos e o que ainda precisa avançar. Eu acho que houve um avanço muito importante na política indigenista brasileira nos últimos anos, né? A população indígena brasileira cresceu, as terras indígenas foram demarcadas, muitas foram demarcadas, não é? Mais recentemente, há uma participação maior dos povos indígenas também nas decisões que lhes dizem respeito em todas as políticas públicas. O presidente Lula criou, por decreto, a Comissão Nacional de Política Indigenista, que é uma instância de participação dos povos indígenas também na discussão da política pública. Agora, essa reestruturação da FUNAI com o concurso, fortalecimento institucional da FUNAI, isso é um ganho a mais, não é? nessa política indigenista. E teremos ainda esse ano, espero, uma medida importante que é a da saúde indígena, que é o fortalecimento também da saúde indígena no Ministério da Saúde, que é uma reivindicação também dos povos indígenas. Está sendo criada uma secretaria especial, Está sendo criada uma secretaria especial. Então, eu creio que todas essas medidas que têm sido tomadas nos últimos anos são medidas de fortalecimento do Estado, do papel do Estado na proteção e promoção dos povos indígenas. O plano plurianual de governo também, que foi remodelado e reforçado nessa perspectiva, também de proteção e promoção dos povos indígenas. Então, tudo isso, somando tudo, é um avanço bastante significativo nas políticas públicas dos povos indígenas no Brasil. Muito obrigada pela entrevista. Eu conversei com Márcio Meira, presidente da FUNAI, sobre a reestruturação do órgão e das políticas indigenistas. Se você quiser mais informações, acesse www.funai.gov.br.
Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal.